Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler o verso 10. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ainda no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, vamos ler os versos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos orar. Pai, nós estamos tão alegres, nós realmente nos confessamos bem-aventurados, muito felizes, porque os nossos olhos foram abertos e nós vimos a Ti em toda a Tua beleza. Tu és incomparável, Tu és nosso, Tu és o amado das nossas almas. E o nosso coração tem se afeiçoado e aprendido a Te amar acima de todas as coisas. Muito obrigado. Nós realmente desejamos, Senhor, que nesta noite Tu tenhas caminho livre para usar Tua palavra nas nossas vidas. Tua palavra que é transformadora, Tua palavra que é curadora, Senhor. Tua palavra que é capaz de operar em nós grandes coisas. Então nós nos apresentamos e pedimos que o Senhor inunde nossos pensamentos com a Tua palavra. Nós precisamos tanto disso. Nós sabemos que Tu tens em relação a nós pensamentos de paz e não de mal. Nossos pensamentos são tão atribulados, Senhor. São pensamentos, muitas vezes, pensamentos de mal. São pensamentos inquietos, ansiosos, perturbados. Tem misericórdia de nós e acalma e ordena os nossos pensamentos com a Tua palavra nesta noite. Aplica às nossas vidas esta palavra que é poderosa e que é capaz de suavizar os nossos corações. Obrigado, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui assentados para ouvir a Tua voz. Não nos permita nunca considerarmos isso uma coisa comum. Nunca. Nos lembra de que há escassez no meio do cristianismo de uma voz nítida Tua. Então, por isso, não nos permita termos isso como algo comum. Mas queremos ouvir Tua doce voz. Tua voz diretamente a cada coração. Só Tu podes fazer isso. Ó bendito Espírito Santo,
direciona a tua palavra ao coração da tua igreja e atinge profundamente e transforma para ti, Senhor, preparando um povo zeloso de boas obras, um povo que realmente se põe de pé, com cajado na mão, sandálias nos pés e lombos cingidos, porque é breve o nosso encontro contigo. Assim nos apresentamos nessa noite, com súplicas e com gratidão nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos então, a partir de hoje, o encargo de iniciarmos os estudos, as considerações sobre o Evangelho de Lucas. E que o Senhor nos conduza neste tempo, como nos conduziu no Evangelho de Marcos, falando aos nossos corações. Para isso, nós precisamos ser diligentes, todos nós. Você precisa se dedicar ao Evangelho de Marcos, irmão. Faça isso para o bem da sua alma. E leia o Evangelho de Marcos. E dedique-se a considerar aquilo que o Senhor nos traz através desse evangelista, a respeito de sua própria pessoa. Então, que o Senhor encontre aqui corações e servos zelosos, que amem a palavra, que orem a palavra, que orem por essas reuniões, que deem suporte de oração a todos os irmãos que se levantarem para estar aqui, que realmente se apresentem prontos, suplicando ao Senhor para que não hajam resistências nos nossos corações, para que haja um ambiente espiritual, para que a palavra tenha caminho livre, corações abertos, portas realmente abertas, escancaradas, sem reservas, para que o Senhor fale conosco. Nós não tenhamos um tempo que se perca em um acúmulo de verdades e de conhecimento que não são postos por obra. Mas que esse seja um povo zeloso, que reconhece o privilégio de ouvir a palavra e mais, que suplica e suplica e suplica ao Senhor para que o Senhor nos auxilie na prática da verdade, no caminho de obediência à palavra, de perseverança à palavra. Do contrário, meu querido irmão, a palavra fará algo nas nossas vidas, mas será pouco. E será tardio, demorado. E isso não pode acontecer nessa hora, porque nosso Senhor tem pressa. E Ele tem desejado preparar para si um povo que em breve há de se encontrar com Ele. Então, que haja nos nossos corações este zelo e esse desejo. Saiba que você é responsável por sua própria alma. E que você também é responsável por corporativamente estarmos preparados. Isso depende de todos nós. Então, que o Senhor, por seu Espírito, incumba os nossos corações durante esse tempo em que estaremos voltados para o Evangelho de Lucas. Esse verso do capítulo 19 que lemos é o verso considerado pelos estudiosos o verso-chave do Evangelho de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que maravilhoso, irmão, nós termos a oportunidade de voltarmos os nossos olhos agora para essa ênfase tão gloriosa, já que nós temos 4 evangelhos. E o Senhor, na sua bondade, nos permitiu olharmos para a sua majestade, como descrita por Mateus. Olharmos para a sua glória como rei, um rei segundo o coração de Deus. Um rei que, pela sua graça e pela sua palavra, tantos conceitos errados a respeito do que é um rei foram demovidos dos nossos corações durante o tempo em que estivemos olhando para o Evangelho de Mateus. E o Senhor usou Mateus tão particularmente para que sua glória, sua majestade, sua realeza pudesse ser contemplada por nós. Mas também
O Senhor nos permitiu olharmos para a ênfase de Marcos. E lembre-se, Marcos nos apresenta este rei que é tão sublime, tão alto, tão elevado, mas é tão humilde, tão servo de todos, que o nosso coração se constrangeu durante esses dias. Porque ele é tão amável, ele é tão serviçal, ele é tão disposto a servir, que os nossos corações se derreteram diante deste evangelho e da beleza da exposição tão simples, sem narrativas mais longas, tão objetiva, mas a ênfase do servo sofredor. Que maravilhoso. Mas agora nós temos a oportunidade de olhar para o Evangelho de Lucas. E nós sabemos que a ênfase de Lucas é apresentar o Senhor Jesus homem, aquele homem de Nazaré, aquele homem real, aquele homem como nós, porém sem pecado, aquele homem tão perfeito na sua humanidade, aquele homem tão notável, tão distinguido, tão formoso. E Lucas é este servo designado para fazer essa apresentação. Meus irmãos, nós usaremos essas primeiras reuniões para fazermos duas coisas. Primeiro, hoje, e se o Senhor permitir, na próxima reunião, eu gostaria de que nós olhássemos um pouco para o autor do Evangelho, Lucas. O que o Senhor, por que o Senhor designou esse homem para fazer essa apresentação da humanidade do Senhor. Então são tantas coisas maravilhosas que nós podemos considerar aqui, que o Senhor nos ajude a olhar para Lucas. Quem é esse homem? Como ele foi forjado? Quais são suas características? Como ele realizou esse trabalho para o qual foi designado? E então, a partir daí, nós faremos uma divisão do livro, destacando pontos principais, para então somente entrarmos nos capítulos um a um, como temos feito e como fizemos no Evangelho de Marcos. Esse é nosso desejo. Então, que o Senhor nos ajude para isso. Primeiro, irmão, nós temos 3 referências diretas a Lucas no Novo Testamento. Tudo que nós sabemos desse homem está nas 3 referências que nós temos no Novo Testamento e também no livro de Atos, já que, a partir do capítulo 16 de Atos, segunda viagem missionária de Paulo, lembre-se, Atos é um livro escrito por Lucas também. Então, a partir do capítulo 16, verso 11, Paulo está iniciando sua segunda viagem missionária. Paulo está indo para a Europa. Então, Lucas, que narra os fatos dos Atos dos Apóstolos, Lucas passa a narrar agora de dentro da narrativa, junto com Paulo. Você vai observar isso no momento oportuno, no capítulo 16. Então, o que nós temos a respeito desse homem? Nós temos 3 citações. Vamos a elas. E também Atos dos Apóstolos com referências a respeito desse homem. Então, as 3 citações de Lucas no Novo Testamento. Primeira, Colossenses capítulo 4, verso 14. Colossenses 4,14. Vamos ler as 3 citações, que elas irão nos ajudar um pouco. Colossenses 4,14 diz assim: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Segunda citação direta de Lucas, Filemon, vamos lá.
Epístola de Paulo a Filemon. E vamos ler os versos 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Terceira citação direta. Vamos agora a 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, e vamos ler os versos de 9 a 11. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Essas são as 3 referências diretas que nós temos a respeito de Lucas. Elas nos apresentam alguma coisa, meu irmão. Primeiro, elas nos apresentam, Paulo nos apresenta em Colossenses que Lucas é médico. Essa é a primeira consideração importante. Médico. Não somente médico, médico amado. Lucas era e foi um cooperador muito próximo de Paulo. Então, primeiro, ele era médico. Segundo, a segunda narrativa aí, a de Filemon, diz que Lucas não era só médico. Ele era um cooperador de Paulo. Ele fazia parte de uma equipe missionária de Paulo, de cooperadores diretos de Paulo, do Senhor, junto com Paulo, esse servo tão usado pelo Senhor. Terceira coisa que nos é dita aí implicitamente na última referência de 2 Timóteo. Lucas não somente era médico, amado, chegado de Paulo, não somente era um cooperador, mas Lucas era um companheiro fiel de Paulo. Lucas acompanhou Paulo desde a sua segunda viagem missionária até o final da sua vida, irmão. Quando Paulo esteve preso em Cesareia, naquela prisão mais amena, em que ele ficou 2 anos ali preso, Lucas estava com ele. Quando Paulo foi para Roma, Lucas estava com ele. Nos seus últimos dias, nos seus últimos anos de vida, Lucas foi um companheiro fiel de Paulo. Por que nós estamos dizendo isso? Por que isso é importante? Porque esse homem, ele foi diretamente influenciado quando fez a sua averiguação, a sua checagem, a sua análise científica dos fatos. Ele esteve debaixo da influência desse homem de Deus, o apóstolo Paulo. Então, isso é importante para nós. Alguns detalhes a respeito de Lucas que eu julgo ser importante para nós sabermos, apenas para nossa informação, para nossa consideração. Lucas era grego. Nós não sabemos exatamente o local do seu nascimento. Muitos estudiosos consideram o fato de que ele tenha nascido em Antioquia da Síria. Ele morreu por volta do ano 84 da era cristã. Escreveu o Evangelho, que é o livro da nossa consideração, por volta do ano 60 e 70 da era cristã. Então, 30 anos depois, quase 30 anos depois da morte do Senhor, ele escreveu o Evangelho. Lucas era grego. Meu irmão, isso é muito significativo, sabe por quê? De todos os autores do Novo Testamento, só há um que não era judeu, Lucas. O único autor do Novo Testamento que não era judeu é Lucas. Grego, forjado particularmente pelo Senhor para algo
muito especial. Esse era Lucas. Nós sabemos, por inferência, meu querido irmão, que Lucas talvez tenha estudado em Tarso ou em Atenas. Talvez tenha sido companheiro de Paulo em Tarso nos estudos. Lucas foi profundamente influenciado pelo pensamento grego, a maneira grega de enxergar a vida. Tão diferente da maneira hebraica, irmão. Lucas, ele foi formado desde a juventude segundo a perspectiva de pensamento grego. Como os gregos pensavam a vida? Os gregos pensavam a vida no sentido de que cada indivíduo deveria buscar a perfeição por meio do conhecimento, basicamente. Eles deveriam se desenvolver como indivíduo, prezando o conhecimento, avançar no conhecimento pessoal. Eles valorizavam muito mais o conhecimento pessoal do que propriamente interrelacional. Esses eram os gregos. Eles tinham um crescente desejo de se tornarem perfeitos com base no conhecimento adquirido. Então eles tinham um ideal de perfeição. Eles tinham um ideal de ser humano. O indivíduo deveria atingir alguns níveis de perfeição que eles julgavam então importante. E esses eram os sonhos mais significativos de todo grego. Irmão, a civilização grega, ela influenciou a sociedade num período relativamente curto. Um período de 300 anos, 3 séculos. Os gregos tiveram influência na sociedade num período de 300 anos realmente mais impactante. Para fazer uma comparação que sempre é feita, a China, por exemplo, teve um período de civilização, de preservação das suas características culturais muito mais longevos do que os gregos. A China prezou por preservar a raça, por exemplo, preservar os relacionamentos interpessoais, preservar o povo. Já os gregos não. Os gregos se preocuparam em preservar o conhecimento, desenvolver o conhecimento individual. Qual é a consequência disso? Em 300 anos da Grécia, comparado com milênios da China, nós temos na sociedade muito mais personagens gregos que impactaram a cultura da humanidade do que chineses. Sem depreciar a China, esse não é o objetivo. É apenas uma comparação de maneira de pensar a vida. Eles pensavam a vida dessa forma. Lucas foi impactado por isso. Esse era Lucas. O que significa Lucas, irmão? Lucas é um nome grego. Qual é o significado do nome de Lucas? Literalmente significa que dá luz. Agora, uma sugestão é portador da luz. Lucas é aquele que dá luz, ou portador da luz. Agora, esse homem, ele foi tomado pelo Senhor, forjado pelo Senhor de uma maneira muito especial, para que ele pudesse projetar luz sobre um aspecto glorioso do nosso Salvador, sua humanidade. Então Lucas é esse servo usado dessa maneira. Quando nós olhamos para os escritos de Lucas, eles são, irmão, reconhecidamente no meio acadêmico, não só nos estudiosos evangélicos, cristãos, mas no meio acadêmico geral, no meio dos eruditos. Os 2 escritos de Lucas, já que a autoria dos 2 livros não é contestada, ela é reconhecida como sendo de Lucas, os 2 escritos dele são considerados tratados científicos, históricos, muito bem ordenados, reconhecidamente produzidos por um grande historiador.
por alguém que tem características pessoais muito significativas. Primeiro, uma mente científica muito poderosa. Mas não só isso. Lucas não tinha só uma característica científica na sua mente, ordenada, capaz de juntar os fatos, selecionar, averiguar todas as fontes, juntar isso ordenadamente. Esse é Lucas na sua mente científica. Mas não só isso. Lucas tinha um temperamento artístico. E isso é reconhecido por todos os pais da igreja no primeiro século. Lucas é alguém de mente científica e temperamento artístico. Como que nós vemos isso? Quando olhamos para os seus escritos, e essas características brilham de uma maneira tão linda. Ele é alguém bem educado, culto, cheio de capacidades naturais. Mas, irmão, quando nós olhamos esse elemento natural e juntamos no texto bíblico, porque ele é um autor inspirado, ele escreveu para nós 2 tratados significativos demais no cânon das Escrituras. Nós temos o Evangelho e nós temos Atos. Quando nós olhamos para esse elemento natural e juntamos com o elemento divino, então nós conseguimos perceber algo maravilhoso. O Senhor, Ele escolhe por seu Espírito cada um daqueles que Ele deseja usar para funções específicas. E Ele forja habilidades particulares para que, estando essas habilidades sujeitas a Ele pelo Espírito, pelo caminho da cruz, elas possam ser úteis para o Senhor. Querido irmão, nós temos tantos irmãos aqui, cheios de habilidades naturais. Porque o Senhor forjou cada um de nós aqui, como forjou Lucas, com habilidades muito particulares. Ele deu talentos a todos nós. Mas, querido irmão, assim como Lucas pôde ser sujeitado ao Espírito de Deus e útil para a função para a qual ele foi designado, esse é o único caminho de satisfação e de realização pessoal sua e minha. Do contrário, nós seremos servos inúteis. Você tem se perguntado ao Senhor, sabe aquelas habilidades, irmão? Não foi você que desenvolveu. Não foi você que adquiriu. Não foi seu braço que conquistou. Não foram seus anos de estudo, foram dadas pelo Senhor, forjadas pelo Senhor, de modo que o elemento natural possa ser unido ao elemento divino, o bendito Espírito Santo. E então serem úteis. Irmão, tem uma expressão de Pedro, conhecida de todos nós, vou só citar o verso, porque eu quero só tirar uma palavra de lá. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, o apóstolo Pedro está falando de profecia, dos profetas de Deus, daqueles que são usados por Deus. Então ele diz assim, que eles são movidos pelo Espírito Santo, lembra? Movidos pelo Espírito. Eu queria tirar essa palavra para te ajudar a compreender o que está acontecendo com esse homem, Lucas. Irmão, essa palavra movidos lá pelo Espírito é muito especial, muito. Porque é uma palavra grega que aponta, irmão, movido é controlado, movido é sujeitado. Mas essa é uma palavra tirada do contexto da navegação. Sabe qual é o sentido mais original dela? Alguém que está dentro de um barco, ele não é o barco, ele está dentro do barco. E o barco o está conduzindo. Veja que linda palavra, para que eu e você, nós compreendamos que o bendito Espírito Santo, ele deseja, porque capacitou e qualificou você e eu, ele deu dons, talentos a todos nós. Mais do que isso, lembre-se de nosso irmão, a parábola das minas, a parábola dos talentos.
As minas, uma mina para cada um de nós. Vida de Deus. Foi dada a todos nós. Não importa se você se converteu há 30 anos, ou há 2 dias, ou nesse momento. Todos recebemos, cada um de nós, uma mina. E essa mina é algo de valor inestimável. É a vida bendita, ressurreta, poderosa, que vence do nosso Senhor que foi dada a nós. Mas não só isso. Ele nos deu talentos. Essa vida é cheia de capacidades. Ela é cheia de qualificações que o Senhor forjou, inclusive nas habilidades naturais. Alguns de nós são mais perspicazes. Alguns de nós são mais atentos. Alguns de nós são mais calmos. Alguns de nós são mais fortes fisicamente. E tantas condições e habilidades naturais. Para que isso tudo, irmão? Apenas para que Deus pudesse diferenciar todo mundo? É claro que não. É porque Ele deseja usar cada um de nós, segundo o que Ele tem designado para cada um de nós. Sabe qual é o problema, irmão? É que nós estamos usando habilidades que o Senhor nos concedeu para nós mesmos, e muitas vezes nesse mundo, e não para Deus, em primeiro lugar. Quantas habilidades nós temos aqui, que muitas vezes estão sendo usadas, não para o Senhor em primeiro lugar e para a sua glória. Que o Senhor nos ajude e fale a cada coração, porque só assim nós teremos um corpo sadio, realmente útil, nas mãos do nosso possuidor. Lucas foi alguém forjado pelo Senhor, para que então pudesse ser útil, controlado pelo Senhor, com habilidades naturais que então se tornaram úteis, uma mente absolutamente científica. E nós muitas vezes olhamos para as nossas habilidades naturais e achamos que elas são apenas para que nós conquistemos nossa profissão, apenas para que nós conquistemos nosso dinheiro. Oh, querido irmão, que o Senhor nos mostre que nossas habilidades naturais, elas foram forjadas pelo Senhor para designar a função que Ele deu a cada um de nós. Então, só assim, nós seremos úteis, assim como Lucas foi útil. Um grego, único grego, para escrever a respeito da humanidade do Senhor. Culto, preparado. Mas não somente isso, nós sabemos que Lucas avançou na sua vida de estudos, enfim, e ele foi influenciado, como já disse, pelo pensamento grego e por essa perspectiva grega de perfeição. Mas, meu amado irmão, num dado momento, que nós não sabemos qual, nós não sabemos quando foi, mas num dado momento, esse homem se encontrou com Jesus Cristo. Ele foi levado ao Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Aquele ideal, aquele sonho de perfeição que havia no coração de Lucas, ele foi completamente preenchido. Mais do que isso, ele foi corrigido em todos os seus pensamentos, tudo que ele idealizava a respeito de um homem perfeito. O Senhor, em toda a sua grandeza, extrapolou todo o molde que havia no pensamento de Lucas. O Senhor, em toda a sua grandeza, sua beleza, Ele excedeu tudo que Lucas havia pensado de mais sublime a respeito de um homem. Então Lucas foi tão cativado e ele pôde revelar no seu evangelho todas as características desse homem único. Então nós temos narrativas no evangelho de Lucas tão particulares, meu irmão. Nós temos no evangelho de Lucas, preste bem atenção,
características muito preciosas. Primeiro, tanto no Evangelho quanto em Atos, nós temos relatos reconhecidamente magníficos. Por quê? Por causa da capacidade, da precisão histórica de Lucas. Porque Lucas é capaz de situar cada fato dentro da história. É isso que ele faz. E essa é uma característica dos grandes historiadores gregos. Todos os grandes historiadores gregos foram hábeis em colocar os fatos baseados em um período de tempo no qual eles ocorreram. Como que nós vemos essa característica nesse homem? Nesse homem com mente tão precisa. Veja comigo, vocês devem estar com o Evangelho aberto. Então, olha que detalhes impressionantes. Capítulo 1, verso 5, ele diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, mas houve um sacerdote chamado Zacarias. Irmão, o que ele está fazendo? Ele é um historiador preciso, considerado dentre os maiores da humanidade. O que ele está fazendo? Ele está situando os fatos dentro da história. Porque Herodes é um personagem histórico, que viveu dentro de um período histórico. Então o que ele está fazendo? Ele está ordenando precisamente os aspectos da humanidade do Senhor dentro de um tempo histórico. Então ele faz isso aí. Veja comigo capítulo 2. Capítulo 2. Olha como ele inicia. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Versículo 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Mais uma vez, ele está contextualizando historicamente os fatos. Veja o capítulo 3, começo do capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César. O que ele está fazendo, irmão? Ele está chamando a atenção de todos os seus leitores para a robustez, a segurança histórica deste homem único que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso é o que Deus designou para Lucas. Algo tão grandioso, não é? Nós ouvimos há pouco tempo que o Senhor designou, por exemplo, o José de Arimateia só para preparar um túmulo. E para preparar as coisas para o embalsamamento, para embalsamar o Senhor, o corpo do Senhor. Essa foi a designação do José de Arimateia. A designação de Lucas é essa que nós estamos vendo aqui. Esse homem tão hábil, tão poderoso na sua mente científica. Qual é a sua designação, amado irmão? Qual é a designação que o Senhor deu a todos nós? Para que então nós sejamos úteis. Nós precisamos perguntar isso a Ele. E aqui não tem nenhum pregador de ativismo religioso. Mas aqui tem um irmão que anela no Senhor que todos nós desenvolvamos nossa mina e nossos talentos. Todos nós negociemos de modo a crescer no Senhor e a termos responsabilidades e autoridade espiritual para o breve momento que virá. Que o Senhor faça isso conosco, na sua bondade. Que o Senhor encontre caminho em nós. Então, primeiro, Lucas é alguém com precisão histórica. Mas não só isso. Quando nós olhamos para os escritos de Lucas, nós vemos que ele traz uma grande ênfase na pessoa e obra do Espírito Santo. É Lucas quem vai trazer uma ênfase poderosa na pessoa e obra do Espírito Santo, não só no Evangelho, em Atos também. No Evangelho ele vai apresentar esse homem dependente do Espírito,
guiado pelo Espírito, governado pelo Espírito, sujeito ao Espírito, cheio do Espírito, Jesus de Nazaré. Esse homem espiritual, ele vai apresentar isso para nós, com ênfase que nenhum outro dá, nenhum outro autor. Mas não só isso, ele vai apresentar também no seu evangelho, na sua narrativa da igreja de Atos. Ele vai apresentar os atos do Espírito Santo agora na igreja, no homem corporativo de Deus. Que lindo, irmão, que maravilhoso. Ele traz essa ênfase grandiosa na pessoa humana do Senhor sendo guiada pelo Espírito Santo. Então ele enfatiza a pessoa e a obra do Espírito. Não só isso, terceira coisa que nós vemos nos escritos de Lucas. Nós vemos que Lucas, amado irmão, é um grande apologeta, um grande defensor da fé cristã. É o que ele vai fazer. E como ele faz isso? Como nós vemos isso? Ele é um defensor da fé. Se você observar os versos que lemos, os primeiros versos do capítulo 1, no verso 4 é um prefácio, os primeiros versos, e no verso 4 ele diz assim, que o propósito dos seus escritos é para que tenhas plena certeza das verdades. Irmão, isso é defesa da fé. Para que, essa é uma expressão tão magnífica do que é apologética. O que é defesa da fé? É gerar naqueles que creem plena certeza das verdades. Então Lucas é esse homem que vai, por exemplo, tomar no livro de Atos o tema da ressurreição e dizer assim, esse homem, ele se levantou dos mortos, apareceu a muitas testemunhas com fatos incontestáveis, é o que ele vai dizer. Aparecendo a muitas testemunhas. Por quê? Porque ele é um defensor da fé. Ele está baseando a fé cristã em fatos históricos, reais e concretos, que todo cidadão, toda pessoa comum, se tiver disposição para pesquisar, irá conhecer. Esse é Lucas. Não é um conhecimento oculto, não é algo só para alguns. Lucas é um defensor da fé cristã, irmão. Por que nós vemos, além de basear verdades tremendas da confissão da fé, como a ressurreição, o que mais nós vemos nos escritos de Lucas que nos garantem olhar para ele como um grande apologeta, um grande defensor da fé. Veja os discursos que Lucas narra em Atos, irmão. Lucas vai reservar e preservar para nós discursos de Paulo defendendo a fé cristã para judeus. Como que você quer saber como defende a fé cristã para um judeu? Lucas preservou isso em Atos dos Apóstolos. Ele preservou Paulo defendendo a fé para os seus irmãos judeus. Mas não só isso. Você quer saber como defende a fé para um pagão? Lucas também preservou Paulo, por exemplo, em Atenas, defendendo a fé para pagãos. Que maravilhoso, irmão. Essa é a capacidade desse homem. Mas não só isso. Eu queria destacar 4 coisas. Primeiro, precisão histórica. Depois, ênfase na pessoa e obra do Espírito Santo. Terceira coisa que nós vimos aí, ele é um defensor da fé cristã. E nós vamos ver isso no Evangelho. Mas não só isso. Ele é alguém que destaca, evidencia a humanidade do Senhor e aspectos muito particulares dessa humanidade. Sua compaixão, por exemplo. Sua proximidade das pessoas mais desvalorizadas da sociedade. O cuidado que o Senhor tinha com as mulheres. Lucas vai mostrar isso como nenhum outro. No Evangelho de Lucas nós vamos ver. Por quê? Porque as mulheres eram
tão desconsideradas naqueles dias, mas o Senhor Jesus era um homem segundo Deus. Então o Senhor Jesus cuidou de tantas mulheres, tratou as mulheres como realmente devem ser tratadas. E Lucas preserva isso. Lucas vai mostrar a proximidade do Senhor Jesus de uma maneira tão gráfica, irmão, porque sendo médico, ele era alguém que estava tão próximo do sofrimento humano. Então ele vai destacar isso para nós. Ele vai mostrar Jesus entrando nos rincões dos corações humanos, das doenças humanas, dos desajustes mentais humanos, das relações humanas. E Jesus entrando com toda a sua perfeição, toda a sua glória, toda a sua luz. Lucas vai destacar isso. Esse homem tão único, se relacionando com tantas pessoas. Um homem único, sendo então apresentado por Lucas nessas suas características. Quando Lucas então se depara com esse homem, irmão, ele tem o seu coração absolutamente transbordante. Ele recebe uma visão, uma declaração, uma apresentação, não é apenas intelectual, meu amado irmão, mas Lucas recebeu uma revelação a respeito daquele homem, o Senhor Jesus. Lucas não esteve com o Senhor Jesus pessoalmente, mas Lucas encontrou, então, em tudo aquilo que ele reuniu, encontrou em todas as testemunhas oculares, ainda vivas, com quem ele conversou. Lucas encontrou em Maria, por exemplo, muitos estudiosos, e eu particularmente acredito, que Lucas tenha conversado com Maria. Ele é o único que traz relatos que talvez só Maria possa ter contado para ele, a respeito do Senhor Jesus, ainda infante, ainda bebê, criança. Então Lucas, ele foi impactado no seu coração por esse indivíduo com I maiúsculo, grandioso, sublime, homem perfeito, segundo Deus. E isso extrapolou tudo que ele podia pensar, irmão. Eu creio que aquelas palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos de 33 a 36, nosso irmão leu a partir do verso 37, Romanos 8, mas Romanos 11, depois de Paulo expor o evangelho de Deus na pessoa de Jesus, Paulo está quase que extasiado de tanta beleza que ele enxerga, que então nós temos aquelas palavras de adoração de Romanos 11. Então Paulo adora o Senhor com aquelas palavras, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria. Que maravilhoso Paulo poder contemplar assim. Eu creio no meu coração que talvez Lucas, quando se encontrou com esse homem, ele tenha tido um coração transbordante, e essas palavras seriam bem adequadas para expressar o que se passava no coração de Lucas quando ele se encontrou com Jesus. Agora, irmão, aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Quais eram ou quais são os seus ideais relacionados ao Senhor Jesus? Qual é a sua maneira de pensar a vida que talvez ainda não tenha sido corrigida e em alguns aspectos até destruída, como foi na vida de Lucas? E ele foi ordenado no seu pensamento, ele foi realmente enchido de uma perspectiva segundo Deus. Será que eu e você, nós temos ideais relacionados ao Senhor Jesus? Será que nós olhamos para Ele segundo a perspectiva que nós pensamos a vida, irmão? Como você tem pensado a vida? Qual é o seu ideal? Você tem um ideal de vida? Constituir família, ganhar dinheiro, desenvolver e preparar tudo para os seus filhos, ser um bom cidadão, estar inserido na sociedade. São esses seus ideais?
Ou será que num encontro pessoal com o Senhor, essas coisas já caíram por terra, embora você esteja fazendo todas elas? Porque nós estamos aqui, nós vivemos aqui, nós temos que aguardar o nosso Senhor até que Ele venha aqui. Mas será que a perspectiva da nossa vida já foi mudada, de modo que aquele grandioso médico dos médicos, usemos essa expressão, porque Lucas era médico, será que aquele glorioso Senhor já cativou o nosso coração de tal maneira que a nossa perspectiva de vida foi mudada? Porque a de Lucas foi. Será que nós temos ideais, irmão? Será que nós temos ideais, então, a partir do momento que conhecemos o Senhor, nós trouxemos os nossos ideais? Então, nós temos ideais de reunião, por exemplo. Nós temos um ideal de reunião. Então, num dia que a reunião não acontece de acordo com meus ideais, ela não é boa. Nós temos um ideal de comunhão. E a nossa comunhão, ela precisa ser segundo o nosso ideal. A nossa perspectiva, a forma que nós pensamos comunhão. Então nós cobramos os outros, nós julgamos os outros, nós esperamos dos outros o que não deveríamos esperar. Que o Senhor nos ajude. Porque um encontro com o Senhor Jesus pode capturar nosso coração e ordenar todas essas coisas. E nos dar uma perspectiva celestial da vida. O motivo real para o qual nós fomos designados, para servi-lo, para amá-lo, para segui-lo por toda a nossa vida. Se para isso nós tivermos que perder honra nessa terra, que percamos. Dinheiro nessa terra, que percamos. Posição nessa terra, que percamos. Se tivermos que sofrer, e sofreremos nesse mundo que é contrário ao Senhor, que soframos. Mas será que essas coisas estão realmente assentadas no nosso coração? Ou nós temos sido como uma criança birrenta? Olhando para o Senhor e reclamando, e reclamando, e reclamando. E querendo que os nossos ideais sejam preenchidos, como se o Senhor fosse aquele que vai suprir e realizar para você o que você quer. Mas nós somos para Ele. É para Ele que nós vivemos. Somos nós que o servimos, não Ele que nos serve. Então, graças ao Senhor pela maneira com que o Senhor forjou esse homem e corrigiu e ao mesmo tempo destruiu perspectivas, ideais inadequados. E deu a Lucas um ideal: seguir o Senhor, viver para Ele, apresentar, esforçar-se em tudo que podia para que o Senhor, para que fosse projetada sobre o Senhor, através da sua vida, uma luz única, de modo que a sua humanidade perfeita pudesse ser vista. Esse é Lucas, nas suas características tão maravilhosas. Então, como já disse ao irmão, Lucas tinha duas características muito significativas. Primeiro, uma mente científica. Ora, irmão, seu evangelho é um tratado científico. O evangelho de Lucas é uma reunião de todos os fatos com a averiguação, como ele diz, desde a origem. Ele conversou, certamente os relatos de Marcos e de Mateus foram instrumentos para a acurada investigação que Lucas fez. Mas não só os escritos de Marcos e de Mateus. Mas Lucas certamente sentou com testemunhas, ouviu histórias, reuniu tudo que ele podia. Porque ele tinha uma mente científica capaz. Ele tinha uma capacidade única de checar, organizar e relatar os fatos. Mas por outro lado, esse é só um lado da personalidade desse homem. Essa capacidade científica de checar, coordenar, organizar. Nós olhamos essas coisas e muitas vezes pensamos assim: nossa, mas isso eu acho que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Isso é a habilidade que Deus me deu para trabalhar.
isso é a habilidade que Deus me deu. O Senhor nos forjou naturalmente para a sua glória, para que sejamos úteis, para que essas habilidades naturais, movidas ou guiadas pelo Espírito, que lindo, o elemento divino guiando o elemento humano natural de forma impressionante, movidos pelo Espírito, falaram segundo Deus. Que maravilhoso, irmão, que privilégio. Você acha que esse é um privilégio apenas daqueles profetas do Velho Testamento, dos servos do Senhor do passado? Não, esse é um privilégio seu e meu, sermos instrumentos movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, para sermos boca de Deus onde for possível, para sermos aqueles que levam da parte de Deus um discernimento da vontade de Deus onde estivermos. Esses somos nós, ou pelo menos deveríamos ser. Mas para vergonha nossa, isso não é verdade, em muitos aspectos. Que o Senhor nos ajude, movendo nossos corações, curando talvez nossas perspectivas e ideais, porque nós estamos, por assim dizer, acomodados em perspectivas enganosas. Ah, isso é para aquele irmão, para aquele outro e para aquele outro. A minha responsabilidade é estar aqui, é marcar o passo, é marcar a presença, é responder a chamada. Mas não é isso, porque nós não somos um ônibus em que alguém dirige e os outros apreciam a paisagem. Nós somos um corpo vivo, em que cada membro tem sua função designada, de modo que se um membro não está funcionando, o corpo está doente naquele aspecto. Compreende, irmão? Então que o Senhor nos conduza. Essa capacidade científica de Lucas é apenas um lado da sua personalidade, mas agora gostaria de destacar um outro aspecto. E o outro aspecto é que Lucas tinha também um temperamento artístico. Os autores, os pais da igreja do primeiro século, vários destacam essas características de Lucas. Por exemplo, características ligadas à poesia, características ligadas à pintura. Vários pais da igreja do primeiro século destacam essas características de Lucas. Então ele era realmente uma pessoa impressionante, única, como todos nós, no seu temperamento artístico, somado com a sua mente científica. Agora, esse temperamento artístico, como que nós vemos isso nos seus escritos, irmão? Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Lucas, por sua sensibilidade, ele fez questão, e ele é o único a registrar os cânticos que irromperam quando o Senhor Jesus nasceu. Então Lucas vai registrar 4 cânticos. Que lindo, irmão. 4 poesias de adoração ao Senhor, registradas por Lucas, pela sensibilidade dele. Ele trouxe isso para nós. Ele trouxe aspectos do Senhor Jesus ainda novinho, sensivelmente forjado pelo Senhor para nos ajudar. Nós iremos estudar cada um desses cânticos no momento adequado. Mas veja que coisa preciosa esse homem ter sido um instrumento para registrar isso para nós. Grandes cânticos que irromperam. Como seria diferente? O Verbo se fez carne. Então nós temos Maria cantando e adorando ao Senhor. Nós temos não só Maria, nós temos o cântico de Zacarias. Nós temos o Magnificat de Maria. Nós temos o Benedictus de Zacarias. Nós temos o Glória Excelsa da milícia celestial. E nós temos o Nunc Dimittis de Simeão. 4 cânticos registrados de adoração ao Verbo que se fez carne.
sensibilidade de Lucas. Mas agora, irmão, nos minutos que nós temos, eu gostaria de destacar o companheirismo de Lucas com Paulo e como a maneira que Paulo viu o homem Jesus influenciou de alguma maneira na forma que Lucas apresentou para nós no seu evangelho a humanidade do Senhor Jesus. Então, nós já sabemos que ele foi um grande companheiro de Paulo. Já vimos isso. Esse registro da sua cooperação íntima, próxima, pessoal para com Paulo, está registrado a partir de Atos 16:11. Então Lucas passa com Paulo. Veja isso, irmão. Lucas esteve com Paulo em Filipos, esteve com Paulo em Tessalônica, esteve com Paulo em Bereia, esteve com Paulo em Atenas, esteve com Paulo em Cesareia, esteve com Paulo em Roma. Lucas esteve muito próximo de Paulo. Muito próximo. Todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. É assim que Paulo diz, já com seus 62, 63 anos de idade, perto do seu martírio. Paulo estava sozinho e só Lucas estava com ele. Então eles realmente eram amigos íntimos. E o pensamento de Paulo, a maneira que Paulo viu o homem, Paulo viu muitas coisas, querido irmão. Paulo foi um instrumento de Deus para nos mostrar esse novo homem da nova criação. Esse é Paulo. E a maneira que Paulo viu esse homem, certamente influenciou Lucas, teve influência quando Lucas fez a sua investigação. Então, eu gostaria de citar para você as 4 vezes que Paulo menciona a humanidade de Jesus. Ele só faz isso 4 vezes. Ele cita a humanidade de Jesus. E são 4 aspectos muito impressionantes. E eu queria citar as 4 e destacar um, e então nós vamos encerrar. Então vamos lá. Primeiro, Romanos 5,15. A primeira vez que Paulo vai mencionar aí a humanidade do Senhor Jesus, Romanos 5,15. Veja que versículo magnífico. Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Paulo está, depois, irmão, no seu tempo, leia o capítulo para que você tenha uma visão mais geral do que Paulo está fazendo no capítulo 5 de Romanos. Mas veja, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então, a primeira vez que Paulo menciona a humanidade do Senhor Jesus é aí. Ele está apontando para um aspecto grandioso. Jesus de Nazaré é o dom da graça, ele é cheio de graça. Ele é o dom gratuito de Deus. Ele é a vida de Deus sendo dada gratuitamente. Essa é a maneira que Paulo via, primeiro aspecto, de como Paulo via esse homem. Quando Paulo olhava para o Senhor Jesus, o que ele via? Um homem cheio de graça, de abundante graça da parte de Deus para todos os homens. Essa é a primeira maneira que Paulo enxergava Jesus, o homem Jesus. Mas segunda, vamos lá. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 47. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem formado da terra
é terreno, o segundo homem é do céu. No verso 45, Paulo, parte final, ele diz que Jesus é o último Adão. Então, o apóstolo Paulo chama o Senhor Jesus aí de segundo homem e de último Adão. Isso é muito importante, irmão. A maneira que Paulo olha para esse homem parte deste ponto de partida. O Senhor Jesus é o último Adão. Por que Paulo diz isso primeiro? Porque ele está dizendo, esse homem, nele mesmo, ele chama à existência uma nova raça, segundo Deus. Por isso, ele encerra com Adão e dá início a uma nova criação. Paulo, quando olha para o Senhor Jesus, ele vê nele o último Adão, não o segundo Adão. Porque se Paulo, nós não podemos incorrer nesse erro. Você já pensou se nós disséssemos que Jesus é o segundo Adão? Porque segundo implica que tem terceiro, tem quarto, tem quinto. E Adão é uma raça desobediente, falida, miserável, pecadora. Então o Senhor Jesus é o último Adão, perdão. Senhor Jesus é o último Adão, mas não só isso. Ele é o segundo homem. Agora não é lindo, irmão? Porque agora Paulo não diz que ele é o último homem, mas que ele é o segundo homem. Por quê? Porque ele é o primeiro de uma nova raça. Ele estabelece uma nova criação. E depois dele nós temos sim muitos irmãos. Que maravilhoso, irmão. Essa é a maneira que Paulo enxergava Jesus. Quando ele viu aquele homem, ele encerra com a criação em Adão. Ele é o último Adão. Mas ele traz à existência uma nova criação, segundo Deus. Então ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele é o segundo homem, porque o primeiro falhou. Mas ele estabelece agora, por sua vitória, porque ele não falhou, uma nova ordem de coisas, um novo homem da nova criação. Terceira menção de Paulo da humanidade de Jesus, Filipenses 2. E nós já estamos encerrando. Filipenses 2, verso 7. Diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Quando Paulo olhava para esse homem, ele via um homem real, verdadeiro, um homem como nós, um homem que é tão glorioso, um homem que é tão sublime, mas que se fez servo de todos. É assim que Paulo via esse homem. Um homem cheio de glória, mas que abriu mão da sua divindade e se fez servo de todos. E se fez um igual a nós, mas sem pecado. É assim que Paulo via esse homem, e esse é o terceiro aspecto. Mas a última citação, magnífica e crescente na visão de Paulo, que agora nós vamos para os seus últimos escritos. Então, vamos a 1 Timóteo. E veja a última citação da humanidade de Jesus pela boca de Paulo. Finalizando então, primeiro, o dom gratuito, a graça de Deus na pessoa de Jesus. A graça não é algo que ele dá, a graça é o que ele é. Assim Paulo via esse homem, um homem cheio de graça, abundante graça, que extravasou a graça, derramou a graça. Paulo via assim primeiro. Segundo,
ele via que ele é um novo homem da nova criação, porque ele é o último Adão, encerrando aquela raça caída. Mas ele é o segundo homem, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele não falhou, sendo aprovado por Deus, ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra da majestade nas alturas. Então Paulo olhava para ele e via um novo homem da nova criação. Mas não só isso. Ele também via nele um homem real, verdadeiro, tão glorioso, mas servo de todos. Filipenses 2,7. Mas agora, 1 Timóteo 2,5. É a última menção da boca de Paulo, da humanidade do Senhor. E veja o que ele diz. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Que maravilhoso, irmão. Porque Paulo, quando olhava para o Senhor Jesus, ele o via como única ponte de ligação entre Deus e o homem. Tão sublime, tão elevado, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Alguém único que pôde colocar a mão no ombro de Deus, por assim dizer, para usar uma figura, mas também colocar as mãos no ombro do homem. Porque ele é tão sublime, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mas ele é tão humano, servo de todos. Esse é o homem de Nazaré, segundo a perspectiva de Paulo. Foi assim que Paulo enxergou a humanidade do Senhor Jesus e descreveu nos seus escritos. E Lucas foi fortemente influenciado por isso. Na semana que vem, nós vamos seguir estudando um pouco do prefácio de Lucas, aqueles primeiros 4 versículos do Evangelho, e destacarmos ali algumas notas gloriosas dos iniciais do seu relato. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos diligentes e a orarmos para que o Senhor fale aos nossos corações nessas quartas-feiras, estudando então o Evangelho de Lucas. Nós poderíamos ter 2 ou 3 orações em resposta, em gratidão ao Senhor pelo que Ele nos tem falado.